Maconha faz bem? Devemos legalizar? Professor Siddhartha Ribeiro responde para vocês. Agora eu quero apresentar para vocês Siddhartha Ribeiro. Siddhartha Ribeiro é professor titular de Neurociências e diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é bacharel em Ciências Biológicas pela UNB, mestre em Biofísica pela UFRJ, doutor em Comportamento Animal pela Universidade Rockefeller, com pós-doutorado em Neurofisiologia pela Universidade Duke. Atualmente ele é coordenador do Comitê Brasileiro do Pew Latin American Fellows Program in the Biomedical Sciences e membro do Comitê Científico do Latin American School of Education, Cognitive and Neurosciences. Eu estava falando bem devagar, que era para dar tempo dele ligar o computador. Obrigado, Toffoli. Obrigado, Arthur. Eu estava comentando com o Arthur que é raro a gente ter um debate. Pelo que eu vi, tem cerca de 1000 pessoas aqui hoje. Estão me ouvindo? É raro a gente ter um debate em que, de fato, há mais de um lado. Geralmente, os proibicionistas estão todos reunidos num lugar, os antiproibicionistas estão no outro lugar e ninguém conversa. E acho que o Arthur foi muito feliz em deixar claro que o que a gente precisa fazer é abrir essa conversa com toda a franqueza e, como disse o Toffoli antes, com amorosidade. Mas, certamente, nós temos divergências, e então vamos falar delas. Para falar de maconha, a gente tem que pensar historicamente. De onde a maconha vem? Ela vem do que está ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste do Himalaia. Então, da Sibéria à Índia, do Afeganistão à China, usa-se maconha há pelo menos 5.000 anos. Né? Então, seja a planta muito irrigada para produzir muita fibra, para poder fazer corda, para poder fazer papel, para poder fazer roupa, o cânhamo, seja a maconha, a planta menos irrigada, que produz muito lipídio, e que esse lipídio é psicoativo. As flores são consumidas para alcançar... Só interessante, gente, só comentar, né? Muito, assim, se reproduz na nossa... Aqui no Brasil, principalmente, na nossa sociedade, que a maconha ela é uma planta oriunda da África, né? E há uma certa lógica nisso por ela ter sido, né, ter chegado até aqui para o seu uso, né, o uso cotidiano, o uso recreativo, né, o uso religioso, pelos africanos, né? Pelas pessoas escravizadas, né? As pessoas negras escravizadas que trouxeram, que era chamado de pito do pango, né? E aí a gente esquece que, na verdade, ou a gente não procura saber, que, na verdade, a planta, a cannabis, ela é asiática, né? Efeitos variados. Né? Isso é muito antigo na civilização. A deusa Sechat, deusa do conhecimento, da escrita no Egito, ela escrevia num papel feito de cânhamo e, para quem não viu ainda, o que ela tinha na cabeça dela, não há nenhuma dúvida, é a folha da maconha. E até hoje... porque, gente, naquela imagem não dá pra ver, eles colocaram a imagem mesmo da folha, né? Mas tem desenhada lá na cabeça dela a folhinha, né? É uma imagem, inclusive, que quando eu tô dando aula sobre, né? Eu levo essa imagem, né? E aí eu sempre cito o professor Siddhartha Ribeiro, né? Sobre como é interessante, 5.000 anos atrás, gente. 5.000 anos atrás, né? Já havia uma relação ali recíproca, né? Uma relação bem próxima, né? Dos seres humanos, da humanidade com essa substância, né? Hoje ela tem uso ritual em diferentes países, por exemplo, na Índia, embora a Índia seja um país em que a maconha, o consumo da maconha, como no Ocidente, em geral não é permitido, mas a pessoa pode tomar um chá de maconha chamado bang, muito forte, dizem, e isso é legal. Eu sempre convido as pessoas a pensar a maconha está para as plantas como o cachorro... Prestem atenção nessa definição. Para mim, ela é genial, né? Na verdade, essa exemplificação que ele vai dar, né? Comparando as drogas aos cachorros. Olha só, interessante. Eu vou voltar só um pouquinho aqui, certo? Eu sempre convido as pessoas a pensar a maconha
a maconha está para as plantas como o cachorro está para os animais. Uma invenção humana para servir a necessidades humanas. A maconha não estava lá na natureza, cheia de propriedades medicinais, e, de repente, o ser humano descobriu. Não, é uma planta que foi cultivada, selecionada, por milhares de anos, por gerações e gerações de pessoas, o que levou a uma variedade muito grande de maconhas. Então, tem um cachorro que serve para proteger sua casa, tem um que serve para você usar de travesseiro, tem um que serve para levar uma bebida alcoólica para o cara que a avalanche derrubou. A maconha também, tem uma maconha contra a dor, tem uma maconha para dormir, tem outra para acordar, tem uma para estudar, tem uma para entrar em transe místico. E isso, o Ocidente continua fingindo que isso não existe, mas isso existe há milhares de anos. A maconha não é um acidente. Como nós somos ignorantes e hipócritas, né, gente? Como nós somos ignorantes e hipócritas. A relação... E como muitas vezes essa hipocrisia, essa ignorância, ela nos leva a ter umas determinadas crenças, né? A gente vê a planta e diz, olha, é uma planta natural, né? É algo que é natural, que foi a natureza. E a gente exclui a parte humana nesse processo, né? Desenvolvimento de uma planta milenar, né? Ou seja, o que é hoje, o que a gente conhece hoje como cannabis, como maconha, ela foi um produto de uma relação antrópica, né? Uma relação humana com essa substância, né? Então, se selecionou ali, né? Uma seleção que foi feita pela humanidade ao longo dos anos para atender a necessidades que são humanas, assim como fizeram com os cachorros e outros animais, né? E outras propriedades vegetais também, né? E tudo mais. Ela foi uma construção humana. E ela, como disse o Toffoli aqui e outras pessoas, ela fez parte da nossa cultura até muito recentemente. As caravelas que chegaram na América utilizavam cânhamo nas velas, nas cordas, né? Até muito recentemente, até os anos 30. Será que a cannabis pode ser um cálice sagrado para a medicina? O que ela tem a dizer sobre o cérebro e a mente? Então, existe todo um programa de pesquisa que parte da planta, que segue para um princípio ativo, que vai procurar receptores no cérebro, lugares em que aquele princípio ativo pode agir, para tentar entender experiências que podem ser, inclusive, transcendentais. Quem começou a fazer isso, do ponto de vista da ciência, esse programa de pesquisa, foi Rafael Mechoulam, do Weizmann Institute em Israel. Israel é certamente o país líder nesse assunto há 50 anos. Ele isolou o delta-9-THC em 64 e falou, eu acho que esse é o principal responsável pelos efeitos psicoativos da maconha. E então ele fez um teste científico para saber se isso era verdade. Fez um bolo, serviu para a família dele e para os colaboradores do laboratório e comeram e verificaram que aquele bolo que essa história de bolo tinha THC era equivalente ao consumo da planta inteira, pelo menos em alguns aspectos. Tá? Hoje nós sabemos que a maconha contém dezenas, aqui está falando em 70, mas na verdade passam de 100 diferentes substâncias canabinoides, cada uma delas com propriedades diferentes, e muitas delas com propriedades opostas. O CBD, em certa medida, é oposto ao THC. Então, minha voz está indo embora. Então, a planta, que foi engenheirada pelo ser humano por milênios, é uma planta que contém muitas substâncias diferentes e, dependendo da composição, se tem mais dessa ou mais daquela, ela vai ter efeitos diferentes. Nós não deveríamos falar da maconha, nós deveríamos falar das maconhas. Esse é um gráfico que mostra como que o conhecimento científico está crescendo nesse assunto. Então, até a descoberta do THC, havia pouquíssima publicação científica sobre maconha, sobre marihuana, sobre cannabis. Isso cresce muito nos anos 70, depois começa a cair. No final dos anos 80, se descobre um receptor, ou seja, uma molécula numa célula do cérebro que pode receber... Gente, só interrompendo aqui. Olha só que interessante como esse gráfico ele nos faz compreender não só
os processos de estudo, né? Como ele está colocando aí, dos anos que tiveram mais estudos e menos estudos relacionados a cannabis, né? Mas quando a gente olha historicamente, os anos de 80 ali, né? A 89, foram os anos onde houve uma política, né, de combate às drogas, de guerra às drogas, onde houve as declarações mesmo, de fato, de guerra às drogas, né, com os governos Nixon nos Estados Unidos, né, Ronald Reagan e tal. É o período justamente onde há uma menor ocorrência de estudos relacionados à maconha, né? Desde quando se descobriu o THC lá nos anos 50. Aquela informação química. Claro, se não tem fechadura, a chave não vai fazer nada. A chave é fechadura. Então se descobre. Tauan gostou do cenário? Dei uma ajeitadinha, né? Pra não ficar só com esse negócio branco. Aí eu dei uma melhorada aí. Temos agora o camarada do lado direito, sabotagem, e o camarada do lado esquerdo, Che Guevara. Descobre o receptor. Isso é feito por quê? Pelos israelenses, porque não tem interdição da pesquisa lá. E depois se descobre, bom, se tem uma fechadura, deve ter uma chave natural, deve ter uma chave no cérebro, não a planta, mas alguma coisa no cérebro, semelhante à maconha. E aí se descobre em 92 a anandamida, a amida do êxtase, ananda é êxtase em sânscrito, e é a primeira, depois se descobre o 2-acilglicerol e outras. Araquidonoilglicerol e outras. Então existem muitas substâncias endocannabinoides, né? Quando as pessoas querem proibir os canabinoides, elas se esquecem de que todos nós aqui temos enorme quantidade de canabinoides no nosso cérebro agora. E se você perder o seu receptor CB1, a sua vida vai se tornar muito ruim. Por exemplo, você vai perder a capacidade de esquecer qualquer coisa. Esquecer é fundamental, né? Se um animal come todos os dias num determinado local e ele perde o receptor CB1 e naquele local não há mais comida, ele perde a capacidade de procurar comida em outro lugar. Vai morrer de fome ali. Então a capacidade de esquecer é fundamental para a flexibilidade comportamental. E o sistema canabinoide está no centro disso. Aqui é uma lista das... Que coisa doida, né? E o Siddhartha é extremamente... Como ele é didático, né, gente? Ele é extremamente didático. Ele explica as coisas de uma forma tão fácil, né? Tão tranquila. Qualquer um pode compreender isso, né? Nós temos os endocannabinoides, então todos nós possuímos, né, esses receptores que são feitos também para receber a chavezinha, né, dos canabinoides da maconha, né? Então, você lutar contra algo que está dentro do seu corpo chega a ser uma ignorância muito grande, né? Né? Chega a ser uma coisa assim, extremamente, né, absurda, né? E saber que esses elementos, esses receptores, têm uma fundamental importância na nossa vida, né? Na nossa sobrevivência, inclusive. Funções biológicas em que o sistema canabinoide está envolvido. Resposta imune, apetite, sono, ansiedade, emoção, dor, locomoção, funções cardiovascular e respiratória, pressão intraocular, inflamação, reprodução, sexo, remodelagem de circuitos neurais, formação de novas memórias, extinção de memórias traumáticas, neuroproteção, neurogênese, percepção, coordenação motora, fluxo de pensamentos, criatividade, motivação, etc. Há 30 anos atrás, ninguém sabia, 20 anos atrás, ninguém sabia que esse sistema existia. Hoje a gente sabe que ele é uma espécie de encruzilhada metabólica no cérebro. O glutamato, a noradrenalina, a dopamina, a serotonina, tudo isso tem efeito do sistema canabinoide. E é por isso que o sistema canabinoide tem tantas aplicações médicas. Então a maconha faz bem? Do ponto de vista médico, o Arthur levantou várias coisas, teve uma em particular que ele não levantou, que eu queria levantar. A maconha, quando ele falou maconha causa câncer, não é verdade. Maconha, vamos modular isso. Maconha, o uso fumado da maconha pode estar relacionado a câncer. E isso é uma controvérsia atualmente, como ele mesmo disse. Mas a maconha em si, os canabinoides em si, são antitumorais. E isso também vai de encontro com aquilo que a gente já sabe hoje em dia, né? E que foi muito divulgado pela imprensa, foi muito divulgado até hoje pelo senso comum, de que os
a cannabis destrói os neurônios, né? Também. O que é uma falácia, né? E eu acho que o Siddhartha vai explicar aí nesse vídeo também. E como é bom você ter um diálogo aberto na qual você pode, como cientista, discordar do cara e dizer, olha, isso não está comprovado, né? Morais, são anticancerígenos. Tá? Isso é um exemplo. Então, por exemplo, canabinoides podem inibir crescimento de glioma. Glioma é praticamente a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Tá certo? Isso inibe crescimento de glioma. Essa é uma outra revisão de canabinoides não psicotrópicos com N funções em controle de tumores, de controle de tumor de osso, tumor de cérebro e etc. Então, as aplicações médicas são inúmeras. E, novamente, não é um acidente, não é uma planta mágica que foi descoberta. Foi engenheirada. Descobrir que a maconha pode ser antitumoral e achar isso estranho é como falar, bom, mas os cachorros podem proteger as nossas casas. Por que será isso? Não, foram selecionados para isso. Tá? Não vamos perder a perspectiva histórica. O Arthur também falou da questão da dor neuropática, eu não vou me alongar, mas acho que por uma questão humanitária é importante dizer, quem sente dor é que sente a dor. Então, não se pode negar a ninguém tratamento para dor. Um outro caso interessante, que é uma coisa interessante que tem a ver com a adição, é esse trabalho do professor Dartil Xavier, da Unifesp, que foi interrompido, porque no Brasil não é possível fazer pesquisa, mostrando que a maconha pode ser porta de saída para o crack. A pessoa perguntou aqui se maconha é porta de entrada. Está bem demonstrado, creio, que a primeira droga que as pessoas utilizam ou é o tabaco ou é o álcool. Então, essas seriam as portas de entrada, dentro de um raciocínio simplista, porque antes delas vem o açúcar, vem o café. Quantas pessoas aqui ficam o dia inteiro com dor de cabeça se não tomar café de manhã? Somos dependentes. Então, Véi, eu sou muito dependente de café. Se eu deixar de tomar café pela manhã, a dor de cabeça é certa, é certa. Então, eu sou um dependente químico. E a maioria das pessoas não para pensar isso, né? Nós somos dependentes químicos, né? Por usar essas substâncias que agem no nosso sistema nervoso central e tudo mais. A gente tem que ter uma visão não moralista. O ser humano utiliza drogas e precisa das drogas. A questão é, por que a droga de uns é boa e a droga de outros é ruim? Recentemente, o Sanjay Gupta, que é o médico oficial da CNN, se o Oscar Niemeyer era o nosso arquiteto oficial, ele é o médico oficial da CNN. Ele veio a público dizer, olha, 10 anos atrás eu fiz um programa sobre maconha em que eu dizia que ela não tem aplicação médica e deve ser ilegal. E agora eu me dou conta de que eu estava errado, que mesmo naquela época já havia literatura para dizer isso, e agora ele fez uma reversão completa. Quem não conhece, vai na internet, vai encontrar programas excelentes, inclusive antecipando isso que agora o filme do Tarso de Araújo está demonstrando, que é o uso medicinal para epilepsias congênitas graves. Qualquer pessoa que tem um filho que tem uma epilepsia dessa não vai medir esforços para obter o remédio que o seu filho precisa. E cannabis é tão eficaz nisso que as pessoas estão se mudando para o Colorado para levar seus filhos para serem tratados. A gente está falando então... Quem pode levar, né? E quem não pode? Quantas pessoas não puderam levar e não podem levar, né? E aí é um fator... Assim, quando a gente está discutindo drogas, quando a gente está discutindo substâncias psicoativas, a gente está discutindo fatores que são sociais, que são psicológicos, que são biológicos, né? Estão coligados ali, estão ligados, né? Então não há... Então o que é negado para uns e o que é permitido, né? Isso vai estar num fator que também é ligado ao nosso sistema econômico capitalista, né? Quem tem a liberdade de utilizar determinados medicamentos? Quem tem a liberdade de poder sair, ir para os Estados Unidos ou importar um produto, né? A liberdade ela está condicionada por fatores materiais. E quando eu falo materiais, eu estou falando de fatores, né, que estão ligados ao dinheiro, né? Estão ligados às condições financeiras de você poder fazer. Então, na nossa... É por isso que eu gosto sempre de dizer isso, né? As condições concretas de se realizar, né, um tratamento de saúde, por exemplo, como esse.